Saúde, amada igreja, com a graça e com a paz do Senhor Jesus. Deus abençoe a sua vida ricamente, a sua família também. Nesta noite especial de celebração, quando podemos agradecer a Deus pelos 53 anos da nossa igreja e 154 anos da nossa IPB. Eu queria que nós orássemos mais uma vez. Abaixe a sua cabeça. Vamos pedir a bênção de Deus para este momento. Pai querido, obrigado pelo teu cuidado, pelo teu amor, pela tua graça, pela tua misericórdia, pela tua longanimidade para conosco, Pai. Porque tu és bom, surpreendentemente bom, e nós te louvamos por isso, Pai. Obrigado por esta igreja, pelos 154 anos da nossa IPB e pelos 53 anos da Igreja Presbiteriana Nacional. Que o Senhor continue abençoando essa igreja ricamente. Cada membro, cada família, do menor ao maior, ó Pai, do mais novo ao mais velho. Nos abençoe também agora na meditação da Tua Palavra, que o Senhor, pelo Teu Espírito, ministre em nossos corações e fale conosco, ó Pai. Nós adoramos, nos entregando na Tua inteira dependência, no nome de Jesus. Amém. Queridos, eu queria convidá-los a lermos juntos o Salmo 92, os versos 12 a 15. Salmo 92, versículos 12 a 15. Eu leio os versos pares e a igreja os ímpares. O justo florescerá como a palmeira, crescerá como cedro no Líbano. Na velhice ainda darão frutos, serão cheios de seiva e de verdor. Amém. O que faz uma igreja ser vitoriosa durante 154 anos? O que faz uma igreja chegar aos 53 anos como a nossa, cheia de vigor, cheia de frutos, e frutificando muito, sustentando mais de 70 missionários no nosso país e ao longo do tempo e também no exterior, neste mundo onde Deus tem nos colocado. O que faz um homem ser vitorioso durante toda a sua vida e ainda na sua velhice frutificar e produzir. Como que é a vida de uma pessoa justa? Como que a Bíblia caracteriza a vida de uma pessoa que é justa? E uma pergunta que a gente faz é possível florescer sempre? Obviamente que depois dos 40 a gente vai sentindo o peso da idade, e a gente nota que a gente já não produz mais como antigamente. Mas isso é do próprio homem. Mas tem muita gente com 50, 60, 70, 80 anos, produzindo e produzindo muito e dando muitos frutos. Ouvia ontem a mãe do nosso querido presbítero Maurício, ela não está aí, né? A nossa querida irmã, ela dizia: eu só estou ressentida por causa da minha limitação física de não estar podendo fazer aquilo que eu mais gosto, que é de visitar e dar assistência aos necessitados. Já idosa, com a sua idade avançada, mas querendo produzir e frutificar para a honra e glória do nosso Deus. A pergunta que fazemos é possível florescer sempre? Ou é possível florescer independente do lugar aonde nós estamos? O tempo e o espaço seriam limitadores para isso? De forma rápida, à luz desse salmo, eu queria compartilhar com a igreja algumas marcas muito fortes de uma igreja saudável e abençoada por Deus. Em primeiro lugar, esse salmo nos diz que o justo floresce em todos os lugares. O justo, ele é capaz de florescer não só em Brasília.
que nos propicia várias condições e oportunidades para prosperarmos, crescermos e sermos vitoriosos. Esse salmo está nos dizendo que a vida do ímpio, por exemplo, é comparada a uma erva, de uma vida muito curta, improdutiva, ainda que o ímpio prospere, mas o seu fim não será bom. Veja aí nesse salmo que nós lemos o versículo 7. Diz, ainda que os ímpios brotam como a erva, e florescem todos os que praticam a iniquidade, nada obstante serão destruídos para sempre. Mas a vida do justo, esse salmo está dizendo, não é comparada a uma erva. A vida de uma pessoa justa é comparada a duas árvores, a uma palmeira e a um cedro. O versículo 12 diz que o justo florescerá como a palmeira e crescerá como o cedro do Líbano. Uma metáfora do justo aqui não é de uma erva que murcha, cresce e depois termina, que morre logo e desaparece. Essa é a metáfora do ímpio. É a metáfora do homem perverso. É a metáfora daquele que não teme a Deus. É a metáfora daquele que não está plantado na casa de Deus. Mas a metáfora do justo é a metáfora de uma palmeira e de um cedro. Duas figuras extremamente interessantes, porque a palmeira, ela cresce no vale, na planície, enquanto que o cedro cresce na montanha, em lugares extremamente altos, aqui em particular os cedros do Líbano, mais de 1.900 metros de altitude. O texto está dizendo que o justo ele floresce tanto no vale quanto no alto das montanhas. Não existe um espaço delimitador aonde o justo não possa florescer. A palmeira é uma figura muito interessante, porque é a árvore do vale. Está sempre rodeada de muita sombra, um lugar muitas vezes lamacento, com muita água. É uma das árvores mais soberanas do Oriente, usada especialmente justamente para sombra e para alimento. Nós temos mais ou menos mais de 100 espécies de palmeiras, sendo palmeiras conhecidas mundialmente, e a sua variedade, alguns dizem, pode chegar até 2.500 tipos diferentes de palmeiras. Uma das mais conhecidas é a tamareira. Quando estive lá em Israel, na Palestina, comemos muitas tâmaras. Há muitas palmeiras naquela região, e todas elas ficam justamente na planície e no vale. É uma árvore extremamente valorizada pelos seus frutos, pela sua sombra. Algumas variedades de palmeiras chegam a 20 metros de altitude. Você vê uma palmeira de longe. Mas a característica interessante da palmeira, que o texto está dizendo que a vida de um justo é como uma palmeira, é a resistência que a palmeira tem. Uma resistência aos ventos, resistência à tempestade, é uma característica muito própria dessa planta. Elas balançam, perdem folhas, mas elas não caem facilmente. E dá um trabalho muito grande, segundo os entendidos, você arrancar uma palmeira do chão. Uma ilustração que ficou muito conhecida para todos nós, em 2005, nós vimos a Indonésia sendo invadida por uma tsunami. E as imagens da Indonésia percorreram o mundo inteiro e todos nós vimos o estrago que aquela tsunami fez ali naquele lugar. Nós vimos que aquele tsunami arrastou casas, arrastou pessoas, tudo ficou praticamente submergido por causa da força daquela água. Muitos destroços, muitas pessoas sendo arrastadas, imóveis, prédios, mas em meio àquele terrível cenário, uma das figuras que nos saltam aos olhos é vermos que ficaram de pé as palmeiras. As palmeiras ficaram de pé e intactas, e pessoas se agarrando àquelas palmeiras, porque é um lugar onde dá muita palmeira. E nos conta um repórter a história de uma mulher chamada Melawat, de 23 anos. Ela se agarrou a uma dessas palmeiras, conseguiu ficar no topo da palmeira, e ela ficou ali durante 5 dias, até ser resgatada por um barco pesqueiro. Foi salvo por essa palmeira, que resistiu a tsunami,
resistiu aos ventos, resistiu a este vendaval. A Bíblia está dizendo que a vida de um justo é como uma palmeira. Podem vir as tsunamis, podem vir os vendavais, podem vir os maremotos, mas a vida de um justo vai continuar em pé, sustentada pelo Deus vivo. O justo, Deus lhe dá forças para passar pelos temporais e pelas tsunamis da vida. O Salmo não está dizendo que nós estamos isentos desses temporais e dessas tsunamis. Todos nós passamos por eles. Mas se estamos plantados na casa do Senhor, se estamos arraigados na casa do Senhor, se estamos em comunhão com o nosso Deus, a nossa vida será como uma palmeira. Pode vir o vendaval que for, a tsunami que for, Deus vai nos manter em pé, sustentados pelo seu poder, em nome de Jesus. Já passei por muitas lutas nessa vida. Já passei por muitas tsunamis que eu achava que eu ia sucumbir, que eu não ia sobreviver. Mas para além do Marcos Alexandre, para além desse homem extremamente frágil, mais frágil do que vocês possam pensar ou imaginar, talvez só a minha esposa saiba o quanto isso é verdade, mas havia um Deus, e há um Deus, que me sustenta, que me mantém de pé, que me segura pelas mãos, e diz, eis que eu estou contigo. Você não pode, você não tem condições, mas eu estou ao seu lado. A vida de um justo é como uma palmeira. Pode vir o vendaval que for, mas Deus nos mantém em pé, sustentados pelo seu poder. Mas o salmista vai além. O salmista diz ainda que a vida de um justo é como o cedro do Líbano. É interessante, quem já teve a oportunidade de estar lá no Líbano, não sei se a família Naum já esteve lá, acho que sim. Quando você chega ali naquelas partes onde existem os famosos cedros do Líbano, montanhas extremamente altas, é um lugar extremamente pedregoso, é um lugar extremamente árido, mas é nesse lugar pedregoso, árido, um lugar onde sempre está cercado de muita neve, de clima muito agressivo, ventos extremamente fortes, lá estão os cedros do Líbano, extremamente imponentes, todos eles lá de pé e verdes. Os cedros do Líbano é interessante, enquanto que a palmeira resiste à sombra, o cedro, ele não é tolerante à sombra, ele precisa do sol, e do sol forte, ele é bastante tolerante à seca, ele resiste e ele consegue sobreviver mesmo sem muita água. E ele não suporta os solos argilosos, ao contrário das palmeiras. Ele nasce naturalmente onde existem pequenos aguaceiros no verão. E ele cresce muito devagar, mas cresce sempre, cresce muito e cresce de forma robusta. Um cedro ele pode chegar a 40 ou 60 metros de altura. Dá mais ou menos o equivalente a um pouco mais de um prédio de mais de 20 andares. 14 metros de diâmetro tem a circunferência do seu tronco. É uma árvore extremamente majestosa, extremamente vigorosa. E é uma árvore de vida muito longeva, dura de 1.000 até 3.000 anos. Alguns pesquisadores dizem que tem um cedro no Líbano que tem 6.500 anos de idade. Um tempo de vida muito longo, um tempo de vida que, obviamente, nenhum homem jamais chegaria a ele. Mas ali nós temos cedros da época de Jesus, dali podem ter saído cedros que foram construídos no Templo de Salomão. E alguns dizem que a cruz de Cristo foi construída com o cedro do Líbano. Mas a Bíblia, o mais importante, além dessas curiosidades, é sabermos que o justo, ele é capaz de florescer, tanto lá no vale, na sombra, como a palmeira, como também lá no sol e na montanha. O justo, ele é capaz de florescer lá onde tem muita água, como a palmeira, ou lá onde tem pouca água, como nas montanhas ali do Líbano. Mas uma coisa muito interessante nós temos aqui nesse salmo. Veja o verso 13 na sua Bíblia. Verso de número 13. Nos diz que estes justos
Eles estão o quê? Vamos ler juntos, verso 13. Plantados na casa do Senhor, florescerão nos átrios do nosso Deus. Qual é o segredo? Qual é o segredo de podermos ter uma vida vitoriosa, uma vida frutífera, ainda na nossa velhice? O texto está dizendo, estarmos plantados na casa de Deus. Querida Igreja Presbiteriana Nacional, queridos irmãos e irmãs que aqui estão, vou dizer uma coisa para vocês. Eu nasci na casa de Deus e eu quero morrer na casa de Deus. Com poucos anos de vida, meus pais me consagraram ao Senhor. E desde então nunca saí da casa de Deus. A casa de Deus tem sido para mim o meu alimento, o meu lenitivo. A casa de Deus tem sido para mim o meu refúgio, o meu abrigo. Estar na casa de Deus faz toda a diferença. A igreja é um refúgio, a igreja é um abrigo, a igreja é uma comunidade terapêutica, conforme o reverendo Marco Antônio nos falou ainda há pouco. E eu sou grato a Deus pela IPN. Eu cheguei na IPN em 2003, estou aqui há 10 anos e meio. Eu louvo a Deus pela Igreja Presbiteriana Nacional. Eu louvo a Deus pelo quanto essa igreja tem me abençoado. Eu louvo a Deus porque todas as vezes que eu vim a essa igreja, eu nunca saí daqui sem a bênção de Deus na minha vida. Muitas vezes cheguei aqui triste, saí alegre. Muitas vezes cheguei aqui fraco, saí fortalecido na força do Senhor. Essa igreja tem sido uma bênção na minha vida e na vida da minha esposa. E eu digo, cuidado desigrejados. Cuidado aqueles que acham que não precisam da igreja. A igreja, para Jesus, é uma das coisas mais preciosas que existem. É a menina dos olhos de Deus. A igreja é a noiva de Cristo. O Salmo, capítulo 1, versículo 3, nos diz que a vida do justo será como uma árvore plantada junto às correntes de águas, a qual dá o seu fruto na estação própria e cuja folha não cai, e tudo quanto fizer prosperará, desde que ele esteja plantado na casa do Senhor. Isso faz toda a diferença. Quando nós lemos Jeremias, capítulo 17, versículos 7 a 8, diz: Bendito o homem que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor, porque ele é como a árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro e não receia quando vem o calor, mas a sua folha fica verde, e no ano de sequidão não se perturba, nem deixa de dar fruto. Louvado seja Deus. A igreja é o nosso, eu costumo brincar, a igreja é o nosso pit stop. É aquele lugar onde nós abastecemos, recarregamos as baterias, nos alimentamos da palavra de Deus, alimentamos o nosso espírito, nos preparamos para a semana que temos pela frente. Para vocês terem uma ideia, quando o salmista diz que a vida de um justo é como uma palmeira que está plantada na casa do Senhor, ou como um cedro plantado na casa do Senhor, aqui nós temos a ideia das raízes. Quando o cedro cresce 5 centímetros, ele já tem 1,5 metro de raiz embaixo da terra. O cedro, por isso que ele cresce tanto, por isso que ele é tão alto, porque tem raízes extremamente profundas. Isso nos ensina, amados irmãos, que a nossa vida não pode ser apenas algo exterior, mas algo interior. É a raiz que garante a firmeza, a nutrição e a sobrevivência da planta. O que vai fazer diferença na nossa vida é aonde estamos plantados. Muitas vezes nós enfatizamos aquilo que a árvore produz, o seu fruto, mas nos esquecemos das suas raízes. Valorizamos muito mais, às vezes, aquilo que vemos do que aquilo que é invisível. O segredo do sucesso de uma pessoa justa é ela estar plantado na casa de Deus. Não há limites para ele crescer e prosperar. Ele cresce e prospera tanto no vale quanto no alto da montanha, desde que ele esteja plantado na casa do Senhor. Deus nos quer plantados na sua casa.
Isso vai fazer diferença na nossa vida, na vida dos nossos filhos, na vida da nossa família. Louva a Deus pela Igreja Presbiteriana Nacional. Louva a Deus por todos esses anos que Deus tem me colocado aqui. Louvo a Deus pela vida dos meus colegas pastores que aqui estão. Louvo a Deus pela vida do reverendo Obedes, nosso querido pastor, e eu sempre costumo dizer que é o meu pastor. E eu tenho sido muito abençoado pela vida dele. Aqui não é uma rasgação de seda. Eu estou falando isso como ovelha. Eu também sou ovelha, e como ovelha eu louvo a Deus pela vida deste pastor que Ele tem colocado no nosso meio. Tenho sido muito abençoado por Deus por meio de sua vida, como também por meio da vida de todos os demais colegas, que são amigos, pessoas extremamente queridas. Mas eu não quero me delongar, quero apenas louvar a Deus pela vida desses homens de Deus e pela diferença que a casa do Senhor faz na nossa vida. Mas eu quero concluir, já estou terminando, o verso 14. Se o verso 12 e o verso 13 diz que o justo ele floresce em qualquer lugar, o verso 14 nos diz que na velhice darão ainda frutos, serão cheios de seiva e de verdor. Tanto a palmeira como o cedro eram extremamente apreciados. A palmeira e o cedro porque eles fazem com que a vida do justo não tenha limites de lugar para poder crescer e prosperar. Mas um outro detalhe interessante, tanto a palmeira quanto o cedro estão verdes os 365 dias do ano. Não há um período em que o cedro ou a palmeira não ofereça algum fruto de si mesmo, ou seja, sombra, ou sejam frutos, ou seja, a própria madeira. Na velhice ainda darão frutos. A vida de um justo extrapola qualquer período sazonal. Deus nos promete florescermos, independente do lugar aonde estamos. E o segredo não é estarmos em Brasília, numa grande capital. O segredo é estarmos no centro da vontade de Deus. Seja na montanha ou no vale, mas se estamos aonde Deus quer, Deus vai nos fazer prosperar. Seja com muita ou com pouca água, mas se é onde Deus quer que estejamos, ali Deus vai nos abençoar. Como nos diz o Salmo no seu último versículo, para anunciar que o Senhor é reto. Ele é a minha rocha e nele não há injustiça. Comentando esse Salmo, o pastor Obedes estava junto, o pastor Obedes diz assim, quem é que faz gente desse tipo? Florescer tanto no vale quanto na montanha. Florescer os 365 dias do ano. Quem é que faz gente desse tipo? O Salmo está dizendo, o Deus que é a nossa rocha, o Deus que é a nossa justiça, Ele faz com que nós sejamos vistos como uma palmeira ou como um cedro do Líbano. E neste aniversário desta igreja, quando hoje completamos 53 anos, o meu desejo como pastor e como ovelha é que esta igreja seja como uma palmeira, seja como um cedro do Líbano, plantado na casa do Senhor. E orem pela casa do Senhor, orem por essa igreja, orem pelos pastores desta igreja, para que em Deus, abençoando esta casa, em Deus, abençoando seus pastores, todos nós sejamos abençoados. E que todos nós sejamos estas árvores, que possam dar muita sombra e também produzir muitos frutos, anunciando que o Senhor é reto, o Senhor é justo, Ele é a nossa rocha, Ele é quem nos sustenta, Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor. A Ele toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Deus os abençoe em nome de Jesus.